Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, né? Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para fazer gravar esse vídeo em nome de Jesus, né? Espero que os irmãos estejam bem, a família. Estamos começando o ano de 2021, não é verdade? E na certeza, né, que o nosso Deus estará sempre conosco. Amém? Ainda estamos enfrentando esse período aí de turbulência com essa pandemia, mas o Senhor está conosco, tem nos guardado, tem guardado os nossos lares, nossas famílias, nossos familiares também. Então vamos enfrentar juntos, né? Sempre em oração, intercedendo uns pelos outros, orando pelas nações, né? Porque nós vamos orar para que Deus possa estar abençoando as nações e logo em nome de Jesus esse mal, né? Ser retirado do mundo inteiro, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero assim deixar uma mensagem, né? Uma breve mensagem aqui com os irmãos, uma palavra, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu estava meditando aqui, o Senhor me trouxe lá em Filipenses, capítulo 4, é um texto bem conhecido, uma palavra do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 4, eu vou ficar com uma palavra aqui, mas eu quero ler a partir do versículo 10 até o versículo 13, tá bom? Filipenses 4, versículo 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus, né? Que Deus venha nos visitar nessa hora, que a palavra do Senhor venha para trazer renovo, ânimo novo no nosso coração. Vamos deixar de lado agora toda a preocupação com o dia a dia, as preocupações, as aflições, e vamos descansar no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus de toda a glória, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Estamos começando o ano, estamos no início de um novo ano, e eu sei que com ele nós vamos demonstrar o nosso coração, a nossa fé, a esperança no Senhor. Sim, ó Deus, a certeza mesmo que o Senhor está conosco o tempo todo e tem guardado as nossas vidas, nossos familiares, Senhor. Continua, Senhor, cuidando de nós. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, a angústia dos nossos corações, Senhor. Fala conosco pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fala mesmo lá no profundo do nosso coração. Tira toda a angústia, todo o medo, toda a preocupação agora. Nós queremos sair renovados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade nessa hora. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, como eu falei para os irmãos, é um texto bem conhecido, o apóstolo Paulo. Eu quero, assim, deixar aqui alguns versículos, né, de algumas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, mas é muito comum, né, as pessoas usarem sempre desse capítulo, sempre o versículo 3, e tudo posso naquele que me fortalece. Realmente, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, mas para que a gente possa poder todas as coisas naquele que nos fortalece, a gente tem que estar preparado, irmãos. Para nós chegarmos assim como Paulo chegou, e nesse momento, né, no versículo 13, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele teve que passar por muitas situações para entender isso, para compreender isso, que ele podia todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei se você já está entendendo aí onde Deus quer nos falar. Porque ele diz aqui, né, no início, agradece aos Filipos, e ele diz assim que ele, ele aprendeu, né? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É um ponto muito difícil, né, para nós mesmos no dia de hoje. Aprender a viver contente. É uma coisa que ele aprendeu, não é? Que ele entendeu que o próprio Senhor Jesus deu a ele, né, essa compreensão lá no fundo, no seu interior. Não é uma coisa que você aprende na força, na marra, não. É algo que somente Deus pode fazer isso nas nossas vidas, que somente o Espírito Santo pode nos conduzir a este nível.
Porque é muito difícil hoje a pessoa, ou nós estamos aqui hoje, que só aprendemos a viver contente em toda situação. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos enfrentando uma pandemia. Como nós estamos vivendo? Abatidos, tristes, preocupados, com medo, angustiados, pessoas apavoradas. Mesmo no meio entre os irmãos, eu sei que ainda há uma angústia no coração de muita gente, mas Paulo ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes uma situação, desemprego, né, uma falta de o dinheiro que falta, não dá para pagar as contas, aí é uma preocupação, é uma enfermidade. Então, as situações que vão acontecendo na nossa vida, né, muitas vezes é difícil para a gente enfrentar certos obstáculos da vida, mas Paulo diz que ele aprendeu isso. Ele aprendeu com quem? Com Jesus. Então, eu já começo aqui falar isso para os irmãos, que eu já falei algumas vezes isso lá na igreja, né, no templo lá pregando. O Senhor quer nos ensinar, né? Porque quando ele fala lá em Mateus 11, né, em 23, ele fala, vinde a mim e tal, todos que estás cansados, sobrecarregados, vos aliviarei, aprendei de mim, né, porque sou manso e humilde de espírito. Então, Jesus nos chama para um aprendizado, irmãos. Ele quer nos ensinar muitas coisas nessa vida. Ele quer nos ensinar e nos ajudar a caminhar nessa vida. Enfrentar situações, muitas vezes adversas, sei que não é fácil para ninguém. Mas a gente tem um Deus do nosso lado que nos capacita, que nos orienta, que traz paz de espírito. Que naquele momento que você está enfrentando uma tribulação, Ele está sempre conosco para trazer a calmaria, uma direção, não é verdade? Então Paulo ele está dizendo assim de algo que aconteceu com ele. Porque Paulo, quando ele foi chamado, não estava pronto. Mas com o passar do tempo, a sua vida com Cristo, ele foi aprendendo muitas coisas com o Senhor, né? Então ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, que eu já li aqui, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Então, umas circunstâncias que na vida da gente muda uma coisa para outra, vem um problema aqui, outro lá, em qualquer situação ali, diz em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Então eu quero tanto de fatura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí depois no final que ele conclui, né? Tudo posso, aquele que fortalece. Depois que ele passou tudo isso, ele venceu, passou e venceu. Então ele disse, tudo posso, naquele que fortalece. Eu quero falar isso com você, né? Ele diz que ele sei estar humilhado, me comportar diante de uma humilhação, de uma honra, como ele diz aqui, né? De fartura, em escassez, sei estar, é algo assim, uma mudança muito grande, né? Naquele momento, né? Na circunstância da vida, que às vezes dá uma viravolta de repente, e as pessoas muitas vezes perdem o controle, né? Tem pessoas que se desesperam, perdem o controle, ficam nervosas, ou quando não ficam nervosas, choram, ficam uma tristeza profunda e falam assim, eu sei estar, eu aprendi, né? A lutar contra esses problemas da vida e com Jesus. E ele diz aqui uma palavra que eu acho maravilhosa, que eu quero, assim, agora exatamente falar sobre isso. Ele diz assim, já tenho experiência. Experiência é algo maravilhoso na vida da gente, irmãos. Experiência, maturidade, como a gente fala, amadurecimento, é algo muito precioso na vida da gente. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o casamento, né? O casamento a gente vai com os anos, passados os anos, o casal vão se conhecendo mais, e um vai conhecendo melhor o outro, e a gente vai adquirindo experiências, até mesmo no casamento, já compreende mais o que gosta, o outro não gosta, já evita situações para não ter brigas, né? Aquelas coisas que acontecem. Isso só vem com o tempo, com a convivência, com as situações, com as circunstâncias que vão aparecendo, né? Nós vamos entendendo, compreendendo mais. Então, a experiência é algo maravilhoso, né? Na nossa vida. Experiência, por exemplo, eu sou aposentado hoje, mas dentro da minha profissão, hoje eu estou parado, já não cancelei tudo, não atuo mais como na área de contabilidade, os irmãos sabem disso, né?
não tem mais aqueles CRC, essas coisas, já parei, já vai para uns 8 anos, mais ou menos, já me aproximando disso. Eu não estou mais atuando nessa área já há muito bom tempo, desde a minha aposentadoria. Já na Júlia já tinha saído um pouco, foi a última empresa, eu já tinha saído um pouco da área contábil, fui para o departamento pessoal. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei, garoto, com 15, 16 anos como office boy, depois entrei no escritório, eu, né, não tinha ainda nenhuma noção da minha profissão e fui aprender ali, né, depois de trabalhar como office boy, surgiu uma oportunidade que me foi dada e eu agarrei aquela oportunidade, estava estudando ainda no início da contabilidade. E eu vou dizer para os irmãos, confesso para os irmãos que ali, quando eu olhei ali aquilo tudo, eu saía assim, às vezes no início do trabalho com muita dor de cabeça, porque eu queria entender tudo, eu não conseguia, achava aquilo muito difícil. Eu esquentava muita cabeça, né? E porque eu não conseguia resolver os problemas, eu tinha muita dificuldade, achei que eu não ia conseguir, né? Seguir naquela profissão. Só que o tempo foi passando. Eu fui aprendendo um pouquinho aqui, aprendendo um pouquinho ali, olhando uma coisinha ali, olhando outra ali. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo muita coisa da contabilidade, né? E nessa empresa mesmo onde eu comecei, né, os meus primeiros passos, eu cheguei a um ponto de, depois de uns anos da empresa, eu assumi um cargo de chefia, de encarregado, porque eu já tinha um conhecimento muito grande, né, de todo o processo da empresa. E foi assim a minha vida profissional. Então, quando eu saí de uma empresa e ia para outra, muitas coisas já conhecia da outra empresa e aquilo foi cada dia mais somando, né, no meu currículo, ao ponto de que na última empresa, que foi a Júlia, além da contabilidade, departamento de história, fiscal, assim, então, no geral, dentro da minha opção, eu já conhecia tudo, a área administrativa, já sabia tudo como funcionava. Eu tinha eu olhava para uma situação e já sabia onde estava o ponto, o problema, coisa que pessoas que estavam entrando agora, né, como eu lá, aqueles anos atrás na área de contabilidade, tinha dificuldade. E eu olhava, via a dificuldade das pessoas, né? E pouco tempo ainda, sem nenhuma experiência, e eu ia lá e resolvia o problema, mostrava para ele, olha aqui e tal. E ele, poxa, mas eu estou tentando aqui, mas é assim mesmo. É só com o tempo que a gente vai adquirir experiência, né? A penúltima empresa que eu trabalhei, a minha patroa falava dos cabelos brancos. Ela falava para mim, Nelson, esse pessoal aí tem que adquirir um pouco de cabelo branco, porque a idade, o envelhecimento, os cabelos brancos, não que, né, tem gente que tem cabelo branco aí que é novinho, né? Mas no normal é isso, a idade chega, os cabelos vão embranquecendo. E a experiência do que? A vivência, a vida, né? Da, dentro tanto de profissional como de outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, outra situação, os pais, os filhos, né? Os filhos, hoje, os filhos, eles, muitos não querem mais ouvir os conselhos dos pais. Somos ultrapassados, uma outra geração, entendo isso tudo, eu sei que a geração agora é outra, uma geração diferente mesmo da minha geração. Eu sei de alguns irmãos aqui, né, que tem uma geração um pouco próxima da minha, da pastora, mas assim, a gente quando fala com os filhos, porque nós temos mais vivência, né, mais anos, mais experiência de vida. E os filhos muitas vezes não aceitam os conselhos do pai, porque acham que já sabem de tudo, mas não sabem, porque só a vida, né, que vai ensinando. E quando eles ficarem mais velhos que tiveram os filhos dele, vai ser a mesma coisa com eles. Eles vão ter mais experiência para passar para os filhos. Então, às vezes o pai dá uma opinião, os filhos não entendem isso, e assim é na nossa vida, irmãos. Girando em torno de experiência. Os relacionamentos mesmo, eu sei que tem pessoas que não deram certo, né, num relacionamento, começam com outro relacionamento, e por ela já ter vivido aquele relacionamento com alguns problemas, né? Ela com outro cônjuge lá, quando ela começa um novo relacionamento, surge um problema às vezes semelhante àquele que ela passou lá atrás. Desculpe, irmão. E ela já sabe como lidar com aquilo, né? Ela já lida de uma maneira diferente. Ela já sabe como contornar muitas vezes aquela situação, porque no relacionamento anterior ela já teve um problema um pouco semelhante àquele, né? Então fica mais fácil, porque ela já ganhou ali uma experiênciazinha lá atrás, que é tão importante pro agora, né? E por que eu estou te conduzindo a esse caminho, a esse pensamento, né? Porque Deus,
Ele quer nos trazer para isso. Eu sempre preguei isso lá atrás e falei para a igreja. Deus, Ele quer nos conduzir, nos levar a termos experiências com o Senhor. Experiências profundas, né? A gente cantava aqueles louvores que leva-me além, pois é, levar além, ao profundo, né? E Deus, Ele quer nos levar a isso, a termos experiências profundas, mas aprender com Deus é um pouco diferente, né? Do que a gente aprendeu com a vida, são coisas que você não aprende na escola, né? Aí essa experiência de vida que eu falei para os irmãos agora, que eu vivi na minha vida profissional, a gente aprende no casamento, nos relacionamentos e tudo mais, é uma coisa que a gente não se ensina em escola. Só com o passar dos anos que a gente vai aprendendo. E com Deus também é da mesma maneira. Você lembra da sua conversão? Lembra da minha? Quando eu era um menino, eu me lembro de um pastor no início da minha conversão, que ele falava assim com o novo convertido, como uma criança que está comendo o primeiro chocolate, que se lambuza todo, né? E suja o rosto todo de chocolate, é uma verdade. E depois, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo na vida espiritual e assim, Deus quer nos levar para esse amadurecimento espiritual. E quando você vê um pouco da história do apóstolo Paulo, a gente começa a pensar nisso, né? Porque ele passou por um processo muito grande para chegar aqui na frente, esse apóstolo Paulo que a gente conhece hoje. A palavra de Deus nos fala em Tiago, capítulo 1 também, nos diz aqui, Tiago capítulo 1, vamos lá em Tiago, né? Estou folheando aqui a Bíblia aqui, capítulo 1, um texto bem conhecido, versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então assim, né? Assim como numa escola, para que eu possa ser aprovado, eu preciso fazer uma prova, né? E hoje em dia o conceito aí está um pouco diferente da minha época, porque a gente repetia quando não sabia repetir. Hoje, infelizmente, as escolas públicas adotaram um sistema diferente que acabam não reprovando mais ninguém praticamente. Mas na minha época reprovava. E quando chegava o dia de prova a gente ficava até com medo, nervoso, né? De tirar nota baixa e não passar de ano. Para mim, se passar para o outro ano, eu tinha que ser aprovado. Eu tinha que tirar uma média, uma nota boa, né? Uma nota azul, ou na minha época não era nem B, C, era B, era número, aquelas coisas, para passar para um outro ano. Então eu precisava fazer uma prova para ser aprovado de uma série para outra. E com Deus é assim, né? Nós estamos sendo provados para sermos aprovados por Deus. Para Deus não colocar em outros lugares, em outros, né? Um degrau mais, Ele vai nos provar aqui um pouco. Ele vai nos testar aqui em algumas situações. Ele vai nos experimentar nas circunstâncias da vida, né? Com situações que vão surgir na nossa vida, para ver se realmente, né? A gente está preparado, a gente está pronto. Assim como Pedro, eu sempre costumo falar, quando Pedro disse para Jesus que estava pronto, né? Para ir com ele até a morte, mas naquele momento que Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes, como o próprio Jesus falou, né? Queria negar, ele falou que de maneira nenhuma que ia com ele até a morte, e ele negou, ele não estava pronto. Achou que estava preparado, não estava. Mas depois lá na frente o Senhor chamou e 3 vezes, né, ele falou que amava e Deus deu uma outra oportunidade, porque ali naquele momento ele já tinha amadurecido, estava pronto. E o apóstolo Pedro, depois disso, foi um homem muito importante para a igreja de Cristo. Então, quando a gente vê a construção que Deus fez na vida de Paulo, da maneira como Deus moeu esse homem, transformou esse homem para que ele tivesse esse aprendizado, né, como ele diz, né? Eu aprendi, de tudo em todas as coisas eu já tenho experiência. Você fala assim, mas Senhor, Deus quer me levar para isso? Também quer te levar para isso, para que você possa enfrentar as situações da vida. Deus quer nos ensinar. É um problema no casamento, é um problema com o filho, é uma situação financeira, é um problema emocional, é uma situação de um desemprego, é pessoas que batem na tua porta, você dá uma palavra, ajudar, e sabe, situações dentro mesmo dos familiares. Agora então, com a situação que a gente está vivendo de pandemia, o mundo está muito carente, precisando de uma palavra de esperança, de renovo, de fé, né? Diante de tudo que a gente está vivendo. Mas de que maneira, né? Nós vamos adquirir experiências, né? O Senhor quer nos levar.
né, para ter experiência. E quando a gente vê aqui o apóstolo Paulo, em alguns textos que eu separei da palavra do Senhor, capítulo 9, ele não estava preparado aqui, ali no caminho de Damasco, né, porque ele foi até com cartas para mandar prender o povo de Deus. E naquele caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele caiu ao chão, de joelho, uma luz do céu brilhou e perguntou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus quem tu persegues. E ele, né, fica cego, né, cai umas escamas com os seus olhos dele, ele não consegue enxergar mais direito, ele é levado para aquele local ali, a rua direita. Ananias vai lá, depois enviado por Deus, para orar por ele, para ele recuperar a visão e ficar cheio do Espírito Santo. Mas tem uma palavra aqui que diz assim, né, que no capítulo 9, Ananias ele entra lá e diz assim, quando o Senhor manda Ananias, no capítulo 9, versículo 16 de Atos, ele diz assim: pois eu lhe mostrarei, Atos 9, 16, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo ainda ali era o início, né, era Saulo, conhecido como Saulo. Ele não estava ainda, não tinha dimensão das coisas que ele ia passar, das coisas que ele ia enfrentar, né, por amor ao Evangelho. Mas tudo aquilo era um aprendizado, tudo aquilo era uma preparação para que realmente ele tivesse a sua vida transformada e fosse capacitado para toda boa obra. Então muitas vezes a gente questiona uma coisa, a gente não aceita uma situação de dificuldade que a gente parece não saber, um problema que surge, mas muitas vezes os problemas têm surgido na nossa vida, Deus tem permitido alguns problemas, para nós enfrentarmos mesmo, para que a gente possa buscar em Deus, né, o caminho, a direção, a saída, sabe? Para que a gente possa adquirir experiência, né, vencendo aquele problema, em nome de Jesus, e lá na frente, né, a gente possa ter esse suporte para outras pessoas e crescimento, né, que a gente vai adquirir dentro de nós quando a gente passamos por um problema tão difícil, a gente consegue transpor aquilo. Então nós vemos aqui, eu queria ver com os irmãos, né, algumas palavras, né, que foi deixada pelo apóstolo Paulo. Como eu falei, eu não vou me alongar muito hoje, mas eu queria deixar assim para que a gente possa pensar um pouco, né, como Deus falou assim, que quando ele fala que ele adquiriu experiência de tudo em tudo, a gente fica perguntando assim, mas como que Paulo adquiriu essa experiência? Durante a trajetória da sua vida, todas as lutas, as dificuldades que esse homem passou, teve alegrias também, é claro, com almas que foram salvas para o Senhor, mas principalmente, né, em meio às lutas e às dificuldades, os problemas, que ele cresceu. Foi exatamente na hora da tempestade, da luta, que ele foi crescendo. Ele pode chegar nesse ponto e dizer: eu tudo posso, né, naquele que me fortalece, porque ele viu a mão de Deus agir. Ele compreendeu que Deus está sempre no controle de tudo, em toda e qualquer situação. Mas para ele aprender isso, entender isso, irmãos, é isso que eu quero que você entenda, que Deus quer nos mostrar isso. Ele teve que passar por algumas situações que, se pudesse talvez ele escolher, ele não passaria, como você e eu hoje. Muitas vezes a gente está passando por uma situação que, se você pudesse tirar isso, como Jesus falou, tira a pasta, se puder tirar esse cálice sem que eu beba, mas é necessário. Jesus foi para a cruz. E talvez isso que você esteja enfrentando hoje, essa situação, é necessário. Para quê? Para o teu crescimento, para que haja um renovo na tua vida, para o que Deus tem ainda para derramar na tua vida e te preparar lá na frente. É preciso passar por aqui hoje. Se você não entende isso, às vezes fica triste, se lamentando, angustiado, procurando achar um erro, uma resposta. Não tem erro, não tem porque você achar uma resposta. É Deus tratando, é Deus, como é que eu posso dizer, te quebrantando. É Deus que está pegando você e quer fazer de você um vaso novo. E para isso você precisa ser moído, ser quebrado. Né? É muito fácil, é muito bonito quando a gente vê na igreja as pessoas falando de o amor, do perdão, de misericórdia, mas da boca para fora, irmãos. Porque na hora que surge a dificuldade, o problema, na hora que a gente tem que tomar uma atitude, muitas vezes é difícil porque nós não estamos preparados para perdoar. Nós estamos preparados para ter misericórdia,
estamos preparados para amar realmente o nosso próximo, como aquele samaritano que eu sempre falo, que olhou para aquele homem e teve um profundo amor sem aquele homem não ser sangue dele, não ser nada dele, mas ele amou tanto aquele homem que ele levou e cuidou dele. Então aquele homem, ele tinha um amor dentro do coração profundo, porque olhou aquele homem caído lá e sentiu a dor dele, né? Então é uma situação assim que hoje Deus, ele quer nos mostrar isso. Paulo diz, eu tenho uma experiência, e a palavra hoje para a igreja é experiência. Deus, ele quer nos levar a isso, a termos experiências, para termos um casamento, diante do nosso casamento, nos relacionamentos com as pessoas que nós amamos, parentes, amigos, na igreja, fora da igreja, principalmente onde a luta ainda é maior, no trabalho. Muitas vezes a convivência é difícil, você tem que ter uma certa experiência para lidar com algumas situações, até porque você não botar tudo a perder. E Deus nos dá isso, irmãos, através do Espírito Santo, porque Deus, o Senhor nos ensina, né? Jesus nos ensina, porque Ele ensinou o apóstolo Paulo, assim como Ele ensinou aqueles homens, Ele quer nos ensinar também a como nós temos que nos conduzir nessa vida, né? Para, como Ele fala, ter paz com todos os homens, como é difícil. Pois é, mas Ele nos ensina a andar, ter paz. Então eu quero assim deixar assim para os irmãos algumas palavras que o apóstolo Paulo ele fala, que ele passou por muitas situações para chegar nesse ponto que ele fala aqui, tudo posso. Em Romanos 8, vou pregar o primeiro texto aqui em Romanos 8, né? Ele fala assim, 8:35, né? Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Porque ele viu uma tribulação muito grande no seu ministério, né? Primeiro porque ele foi o último apóstolo chamado, não foi acreditado no início, né? Ninguém acreditou realmente na sua conversão, porque ele era um perseguidor e passou a ser um seguidor de Cristo. Tanto que entre os apóstolos mesmo havia um certo rumor, né, entre eles, só que Tiago ali, né, Pedro levantou a voz e principalmente Tiago ali e saiu na defesa porque via realmente que o Senhor era com Paulo. Mas ele foi muito no início, o ministério dele foi muito difícil, né, até depois ter aceitação entre os próprios judeus. Mas ele foi para os ímpios, irmãos. Então a missão de Paulo não foi fácil, ele foi pregar para os ímpios e não ficou ali no meio do povo judeu. Então havia uma luta, uma perseguição muito grande, né, contra a palavra, contra Cristo, né? Então ele diz, quem nos separará da alma de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha só, irmãos. Ovelhas para o matadouro, porque por amor ao Evangelho nós somos perseguidos, maltratados, somos levados à morte mesmo, né? O Evangelho, né, com muita luta, muita perseguição, diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, aqui a gente já vê, né, pelas palavras do apóstolo, que ele sofria, né, com perseguições, com tribulações, com nudez, com fome, com frio, né, como um naufrágio lá, por espada, muitas vezes tentando matar, tirando a vida dele. E você fala, poxa vida, né? Que loucura, se fosse eu no lugar dele, teria abandonado o evangelho e ido embora. Pois é, mas ele ficou firme. E tudo isso que ele passou, essas lutas que ele fala assim, se referindo, né? O que nós também íamos enfrentar, porque ele já estava enfrentando aquilo e nos preparando para isso, foi construindo nele um homem de muita fé, de muita coragem em Deus, um homem que sabia, que pôde ver a mão de Deus. Ele foi amadurecendo, né, com as circunstâncias da vida. Não lá atrás, ele ainda era, como dizer assim, como um menino, né, que queria sair atrás dos crentes se matando. Mas aqui, não, ele já vai, é um outro processo. Todas essas coisas, como para todas as coisas cooperam, ele fala também, porque todas as coisas contribuem e cooperam para o bem, aqui mesmo, Romanos, daqueles que amam a Deus. Ele começou a entender isso. E as adversidades e as lutas também cooperam para aqueles que amam a Deus. Mas para que ele entendesse isso, ele teve que ser perseguido, né? Ele teve que sofrer muitas vezes angústia, nudez, fome, perseguição, para poder compreender isso. Então, muitas vezes, para a gente compreender o amor de Deus por nós, né? Muitas vezes assim, Deus nos deixa passar por uma situação
de um amigo, de uma situação, de um certo abandono, entre aspas, mas para a gente ver que Deus não ama estar com a gente, que Ele não nos abandona em tempo nenhum. Às vezes você está sofrendo uma angústia, hoje uma tristeza por alguém, por uma pessoa que feriu você, mas Deus está permitindo isso para você compreender que o amor dele é o maior amor que existe. Acima do amor de pai, de mãe, de marido, é o maior amor que tem. Talvez você colocou o amor por alguém, ou aquela pessoa você olhou e ela achou que ela tinha um amor grande por você, acima do amor de Deus. E Deus talvez está permitindo uma situação para mostrar para você que o amor maior é dele para com você. Não que ele quer que você agora tenha ódio ou rancor dessa pessoa, não se aproxime mais, não entendo dessa maneira. Mas é uma situação que ele às vezes permite que você viva para você entender isso. Uma fome, uma nudez, para que você possa crer que Deus é Deus provedor, né? Eu passei na minha infância uma situação de fome, não entendi ainda, não conhecia Deus. Mas depois de mais velho, já no Evangelho, passei também uma luta muito grande com desemprego. E o Jeová Jireh, o Deus provedor, ele proveu muitas coisas na minha vida. Então, ele mostrou para mim que ele provê mesmo, cuidando de mim, da minha família, de todos nós. Então, são algumas palavras que a gente vê que situações, né, circunstâncias que Paulo passou, que naquele momento estava fazendo com que ele viesse a crescer, amadurecer. Ele não, né, lá na frente ele vai entender isso. E você vai passar por isso também, meu irmão. Você pode ter certeza que você vai ter que enfrentar algumas situações que é preciso crescer, né? Aumentar a fé. Como é que se aumenta a fé de alguém? Como é que aumenta a fé de alguém se não é passando muitas vezes por situações, né, difíceis, impossíveis, para que a gente possa ter o dom da fé? Muitas vezes você precisa passar por uma situação difícil mesmo, né? Uma situação que é só um milagre, uma situação que, né, todas as pessoas falam, não tem mais jeito e tal, mas Deus está agora provando a sua fé e você consegue encontrar aquela fé inabalável, você alcança o milagre e você vai sair agora declarando, né? Pela fé eu venci, Deus é maravilhoso. Aí a sua fé vai estar lá em cima, você vai estar louvando a Deus. Mas foi preciso você passar por um impossível para Deus gerar fé dentro de você. Então é necessário, né? Em 2 Coríntios também, mais algumas palavras do apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 4, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados. Olha, ele está falando de novo de tribulação. Porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Né? Sem ficar desanimado, angustiado. Perseguidos, novamente, perseguição. Não desamparados, porque ele sabia que aonde Deus estava com ele. Apesar da perseguição, o Senhor não abandonava. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, ó, que nem ele falou lá em Romanos, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu que por isso que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, mais uma vez, né, ele fala de lutas, de perseguições, que não é estar desamparado, que, né, angustiado, mas não perplexo, não desamparado. Então aqui ele estava crescendo. Nesse momento dessas lutas, das aflições, ele estava vendo sempre a mão de Deus. E cada dia mais a sua fé ia aumentando, a sua esperança ia aumentando. Cada dia mais a palavra de Deus na boca do apóstolo Paulo, ele era mais ousada, porque ele via o Senhor agir, a mão de Deus na vida dele. Aqui mesmo em 2 Coríntios, aqui na frente, no versículo 16, ele fala: por isso não desanimamos. Ó, isso é para todos nós hoje. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, ou contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, o homem exterior se corrompe, mas o interior, ele já tinha entendido isso, né? Onde o Espírito Santo está agindo ali, ele se renova a cada dia. Então, Paulo, ele começa a crescer muito e ganhar experiências com as tribulações da vida, irmãos. Né? Ele fala mesmo lá na frente que importa que entrar no reino de Deus, né? Nós ganharmos o reino de Deus,
através de muitas tribulações. Através de muitas tribulações, ele ia ganhar o reino dos céus. E essa palavra não é só porque Paulo falou aquilo, porque ele viveu ali no meio das tribulações, dos naufrágios, isso aqui foi aquele período do naufrágio, tudo isso, né, nas missões. Mas essa palavra cabe para nós hoje. E também temos passado por tribulações, que a Bíblia diz que produz para nós eterno peso de glória. Por quê? Porque vai nos levar realmente, através das tribulações, vai nos aproximar mais de Deus, vai nos levar realmente a um peso de glória, né? No espinho da carne, como ele fala lá em 2 Coríntios, aqui mesmo, lá no último capítulo, lá no finalzinho de Coríntios, ele fala do espinho da carne, e o Senhor não para que tirasse aquele espinho, e lá na frente ele fala, né, que a minha graça te basta, o Senhor fala para ele. Então ele fala assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Ele vai entender que, né, aquelas lutas, perseguições, o espinho na carne do ministério, né, de muita tribulação, né, porque nunca foi fácil, não só para ele, mas para Pedro, todos aqueles apóstolos, assim como para Cristo. Para ele estava contribuindo. O homem interior a cada dia mais crescia, o homem interior a cada dia mais se fortalecia. E hoje não é o que está acontecendo na igreja. A igreja quer tudo fácil. Quer chegar lá, quer que o pastor já profetiza, quer chegar lá, já quer receber a bênção, levanta a mão, Deus te dando a vitória, glória a Deus, aleluia. Se não tiver uma palavra de bênção, de vitória, que Deus está abrindo as portas e tal, não tem glória a Deus, não tem aleluia. A igreja quer tudo fácil, sem exercitar a fé, sem exercitar a comunhão, perdão, união. É tudo fácil. Tudo chega lá, faz uma oração, ouve uma palavra, tem uma missão, amém, estou na bênção. Não é assim, irmãos, nunca foi assim, nunca vai ser. A gente parece que estamos doutrinados de uma maneira tão diferente do que aqueles homens que venceram em meio a tantas tribulações. Não que Deus nos tenha um plano maior, claro que tem, temos vitória, muitas alegrias. Eu tenho testemunho como você tem de muitas bênçãos, muitas alegrias com o Senhor, mas nós temos que entender que para nós ganharmos experiências, nós vamos passar por um processo. Eu, no meu profissional, eu tive que me debruçar ali, né, me esforçar, compreender o que eu fazia. Depois de muitos anos, que eu consegui ter experiência naquilo que eu fazia, para chegar depois de muitos anos, olhar para um papel, um documento, e eu já sabia onde é que estava o problema. E para mim estar lá na frente com Deus, né, caminhar como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, não é assim não. Porque muitas vezes tem um problema, você vai cair no chão, você não vai ter força nem para orar, para nada. A gente tem uma caminhada ainda de crescimento com Deus. Tem muitas coisas ainda que Deus quer nos ensinar. Ele só vai nos ensinar dessa maneira. Passando por lutas, dificuldades, porque ali ele vai mostrar a glória. Ali ele vai mostrar, né? Como falou lá para Moisés lá atrás, né? Quando o pessoal estava aflito, né? E tu desesperado quando estava diante do faraó do Egito. Aí ele fala, esses egípcios, estão vendo? Não veremos mais. Aquietai-vos, né? E vede o livramento que o Senhor vos dá. Mas eles tiveram que chegar de frente para o Mar Vermelho, todo mundo desesperado, e ali eles viram a glória de Deus. Que experiência, né? Que testemunho lá na frente falando, o Senhor nos levou até a frente do Mar Vermelho, os egípcios estavam atrás, e quando a gente pensou que a gente ia morrer, estava tudo perdido, Deus abre o mar e faz um caminho para a gente passar. Que experiência maravilhosa, né? Que experiências maravilhosas Deus quer nos levar também. Então, sabe, eu quero que você medite nisso. Eu vou encerrar aqui com uma palavra do apóstolo Pedro. 1 Pedro, ele fala, né? Desse Deus maravilhoso que quer nos conduzir a esse caminho, né, de experiência. Ele fala assim, 1 Pedro 2, ele diz, despojando-nos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, né, uma criança precisa do leite, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, né, o genuíno leite espiritual, né, o alimento, a palavra. A criança precisa do leite materno para sobreviver. Assim, a gente precisa da palavra, do alimento para sobreviver também. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Será que nós já temos essa experiência que Deus é bom, como Jesus falou, que Ele é bondoso? O fruto do Espírito Santo, né? A Bíblia fala que é bondade, né? Um dos frutos é bondade, né? Amor, fidelidade.
amor, fidelidade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que nós já temos experiências que Deus é bom? Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje, vendo que as coisas não dão certo, você está triste com Deus. Eu estou até falando, eu oro, faço campanha, vou no monte, mas Deus não ouve minha oração. Deus é bom, irmãos. É uma das virtudes de Deus, é bom. Jesus falou, bom é um, é Deus. Uma das características de Deus, né? Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Mas já vivemos a experiência, já vivemos isso na nossa pele, já vimos a bondade de Deus na nossa vida? Você já viveu isso? Você pode falar isso? Eu já vivi, irmãos, quando eu vi assim, durante toda a trajetória da minha vida, né? Desde a minha estada aqui em São Paulo, quando eu vim de outro estado para cá, como Deus estendeu as mãos sobre mim, guardando a minha família, nunca me desamparou em todo o tempo, mesmo nos desempregos, Ele sempre enviou a provisão e trouxe paz e confiança para nós. Tudo aquilo que eu preciso, graças a Deus, Ele me ajudou, Ele me deu, né? Ele conquistou para mim. As minhas bênçãos materiais foram conquistadas por Deus aqui. Eu vi a bondade de um Deus muito grande na minha vida, porque quem eu era, de onde eu vim, da maneira que eu fui me convertir, e muitas vezes a gente falha, a gente cai, a gente, né, faz algo que não agradece a Deus, mas Deus está sempre aí. Quando a gente clama, a gente ora, dá o joelho, Ele vem e fala. Isso é uma coisa eu tenho certeza, eu digo para você, esse Deus é bom demais. Quando a gente olha para o mundo todo, tudo que está acontecendo, né, Deus já podia dar um cabo nisso tudo, bem antes da pandemia. Mas Ele está ali caminhando pela sua palavra, está dando oportunidade para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos sejam salvos. Que Deus bondoso, né? Às vezes a gente não tem essa bondade nem na nossa casa, com um filho, com um neto, com um parente, com uma pessoa na rua, mas Deus olha para os ímpios, tem pessoas terríveis nesse mundo, não é verdade? Mas o amor de Deus é tão grande que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele disse, será que vocês largar toda a maledicência, toda coisa errada, será que já tem experiência que Deus é bom, porque tem um plano de salvação? Né? Tem uma vida eterna, nos deu uma vida eterna, enviou Jesus para nos salvar. Que amor tão grande como esse, né? Então, sabe, experiência, não se esqueça. Deus, Ele quer nos levar a termos experiências com Ele. Ou seja, termos experiências na vida agora com o Senhor. Porque Deus, Ele quer mexer no profundo do teu interior. Ele quer fazer com que você cresça cada dia mais espiritualmente na presença dEle. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Agradecer a Deus por essa mensagem. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus. Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, pela tua palavra que foi anunciada. Jesus, vai agora de encontro aos nossos corações. Visita os nossos lares, Senhor. Envia paz em cada coração, Senhor. E assim como o Senhor capacitou o apóstolo Pedro, Senhor, ensinou mesmo, como ele aprendeu contigo todas essas coisas, Senhor, a ter experiência em tudo, em todas as coisas, nos ensina também e nos ajuda na trajetória da nossa vida, Senhor, no casamento, no lar, no trabalho, nos relacionamentos, em todas as circunstâncias, Senhor, nos prepara, Senhor, para enfrentar o dia mal, porque muitas vezes é difícil, né? O dia mal é tão difícil a gente enfrentar, mas que a palavra que saia da nossa boca venha do Senhor, que o Senhor venha trazer calmaria, paz ao nosso coração, e o fruto do Espírito Santo possa agir dentro de nós a cada dia, Pai. Assim eu te peço, visita teu povo, abençoa os nossos lares, guarda as nossas famílias como o Senhor tem guardado esse mal que está no mundo inteiro, guarda as nações, Senhor, sopra com o teu sopro e esse destruidor, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, que o mundo inteiro possa, ó Senhor Deus, limpo desse mal que está tirando, ceifando a vida de tantas pessoas e trazendo tristeza a tantos lares, Senhor meu Deus. Muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Continua aumentando a fé e guardando os nossos corações na tua presença, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. É só para reforçar para os irmãos, nós estamos retomando a nossa igreja, o trabalho da comunidade, da promessa, dia 21 de janeiro, 7h30, nós vamos abrir as portas da igreja e voltarmos com o culto conforme o Senhor nos ordenou. Amém. Espero rever muitos irmãos lá na igreja com a gente, tá bom? Um grande abraço. Fica na paz, em nome de Jesus.